Saudações, vigia das pessoas. Estamos em pleno verão e tá o maior frio. Eu vou colocar esse cobertorzinho aqui, tá bom? Não me condenem e não me julguem. Agora estou mais confortável. O Espírito de Deus está me incomodando. Ele está dizendo, fala essa coisa, fala isso, fala isso. Eu falei, Senhor, mas eu tinha programado outra coisa para essa manhã. Nós terminamos os comentários do livro de Samuel. Samuel contendo duas partes. A primeira, onde fala da atuação de Samuel como último juiz de Israel. E a segunda parte, onde fala de Saul como o primeiro rei de Israel. E também a passagem da coroa para a família de Davi. Então eu estava pensando, será que eu continuo os Salmos como você nunca viu? Nós já fizemos comentários até o capítulo 25, 30, assim. Ia até retomar agora nessa manhã. Mas Deus falou comigo e disse, retome aquele assunto que não está acabado. Sim. Vamos retomar o estudo que foi feito lá no grupo do WhatsApp. Só que lá fica perdido, porque só as pessoas que têm acesso ao grupo podem acessar esse estudo. E aí Deus me impressionou a retomar essas análises aqui. E aí eu estava imaginando, mas por que será que eu estou sendo impressionado a falar de novo disso? Será porque é o livro que eu mais adoro na Bíblia? Não sei. Aí estava pensando e não é por isso. É porque, sob a visão missionária, esse é o livro que tem poder de resgatar a todos. Porque nesse livro está condensado o plano de redenção e salvação. Nesse livro está mostrado que a nossa condição exterior não condiz necessariamente com a nossa condição interior. Sejam bem-vindos. Esse é o canal Vigia das Pessoas. Vigia das Pessoas. E o objetivo principal desse canal é levá-lo a refletir sobre nossas ações diante dos desafios da vida. Nós teremos aqui um grande acalorado debate sobre o que é salvação, o que significa estar salvo, o que significa estar perdido, e o final surpreendente vai nos mostrar
que um grande problema pode ser na vida do cristão é chamado, eu que coloquei esse título, crenças limitantes. Todos os atores envolvidos nessa história, eles sofreram porque criam em algo que os limitava. Eu estava ouvindo um debate nessa manhã, mais uma exposição, entre duas pessoas, alguém do canal aqui que eu não sei o nome, e um professor, né, defendendo a ideia da predestinação. Então, segundo eles, Deus predestinou alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E esse livro que vamos estudar agora, ele desmente essa afirmação. Pelo contrário, mostra que Deus predestinou a todos para a salvação. Então, todos, quando Jesus foi levantado da terra, ele atraiu todos a ele. E aí, na discussão dos sabidinhos ali, eles estavam dizendo que todos nem sempre se refere a todo ser vivente. Todos, nesse contexto, poderia significar apenas os judeus e os gentios que ouviam essa mensagem. Eu ressacho veementemente esse pensamento. Eu acredito que quando Jesus foi levantado da terra, ele atraiu a todos a ele. Todos, tantos quantos estavam ali presentes e tantos quantos ainda nasceriam. Porque Jesus disse a Tomé, você creu porque viu. Felizes aqueles que não viram e crerão. Ou seja, todos serão atraídos a mim. Nem todos crerão, mas todos estão predestinados a crer. Dito isso, à guisa de introdução, seja bem-vindo. Vigia das pessoas, falando do vigia das pessoas, como você nunca viu. A partir de agora, teremos 42 episódios enigmáticos e salvíficos. Já adivinhou quem é? Jó, como você nunca viu. Eu tenho, da outra vez que eu fiz no canal do WhatsApp, eu fiz ouvindo e comentando. Mas agora eu gostaria de ler, porque a Bíblia ela é categórica. Ela diz, feliz aquele que lê. Então eu quero ler. Ela também diz, feliz aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Ele estava se referindo especificamente a Apocalipse. Mas a gente pode fazer a aplicação a todo o texto bíblico. Então,
Feliz aquele que lê e feliz aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. E vou começar lendo aqui na versão, é uma Bíblia especial feita para as mulheres, é a Bíblia da minha flor, que eu herdei. É a João Ferreira de Almeida, eu não estou achando aqui, mas é a Bíblia da Mulher, 2003, Mundo Cristão, Sociedade Bíblica do Brasil, Todos os Direitos. Não fala qual é o modelo da Bíblia, mas é a versão de João Ferreira de Almeida, tá bom? Revista atualizada. Achei aqui. Revista e atualizada. Então é uma versão bem fidedigna. Nós faremos bem em meditar nela todo dia. Essa é uma versão especial para as mulheres. Permita-me ler aqui na introdução do livro os comentários sobre o livro. Podem trazer elucidações que serão importantes para uma melhor compreensão. Eu sinto muito, mas eu tenho esse problema, eu sou muito prolixo. Sou sintético quando quero, mas não sei. Quando eu quero esmiuçar as coisas, elas acabam ficando um pouco extensas. Então eu vou orar ao Senhor do céu, ao vigia das pessoas, que tenha misericórdia de mim. Que apesar de todos esses meus problemas, na abordagem, na demora, às vezes alguns ficam até irritados, mas Senhor, trabalha nas mentes que se disporão a ouvir essa mensagem. Fala, bom Pai, através de mim, para que a sua palavra seja objeto de conversão, para que os predestinados compreendam que todos quantos estão ouvindo essa mensagem são os predestinados para a vida eterna. Como no exemplo do livro de Jó, todos eles foram predestinados à vida eterna. Jó, apesar de estar sofrendo agruras e aparentemente estar perdido eternamente, foi predestinado à vida eterna e está salvo, graças a Deus. Seus amigos, Elifaz, Zofar e Elifaz, Beldade e Zofar também foram predestinados à salvação. Afinal, eles eram 4 juízes importantes, trabalhavam juntos. Afinal, eles gostavam de seu amigo Jó. Senão eles não teriam ficado em jejum e silêncio 7 dias. Então, bom Pai, que possamos compreender que essa história mostra a amizade autêntica, a amizade verdadeira. Apesar das discussões ali, do debate, eram pessoas que se amavam. No final vemos ali o Eliú
um jovem rapaz, certamente era aprendiz de um dos juízes, também se expressa, mas comete o mesmo equívoco de seus mestres. Ele está ligado a crenças limitantes que nos impede de ver as coisas como elas realmente poderiam ser. Abra, bom Pai eterno, nosso vigia das pessoas. Abra nosso entendimento, abra nossa alma para compreender a Tua palavra. Sabemos que às vezes tem coisas difíceis, mas nós não pedimos que o Senhor nos revele as coisas difíceis. Nós pedimos que o Senhor se revele a nós, assim como o Senhor se revelou a Jó. Assim como o Senhor se revelou aos seus 3 amigos, inteiro de misericórdia, e salvou a todos. Aos 3, e ao pobre do Eliú que entrou meio de gaiato no debate. Poderoso Deus, coloque suas bênçãos sobre meus amigos, meus irmãos, todos quantos estão dispostos a estudar e conhecer o desejo seu como nosso Criador para a nossa vida. Nos colocamos inteiramente em Tuas mãos. Tira de nós o mal, o pecado. Permita-nos viver vida santa, protegido sob o sangue de Seu amado Filho, Jesus. É em nome dele que pedimos e já agradecemos. Amém. Permita-me ler aqui a introdução feita nessa Bíblia da mulher, né? Sobre o título. O livro de Jó recebeu o nome de seu personagem principal, em torno do qual giram os acontecimentos da narrativa. O mesmo acontece com outros livros do Antigo Testamento, como Josué, Rute, Samuel, Esdras, Neemias, Esther, Daniel e Jonas. Então, o título do livro é Jó, porque Jó é o nome da personagem principal. O autor do livro de Jó é desconhecido, mas era obviamente um homem sábio e culto, com aptidões literárias. Ele tratou de assuntos variados como mineração, astronomia, animais, desenvolvimento embrionário e caça. É possível que o autor tenha sido o próprio Jó, sendo que, nesse caso, ele escreveu a obra depois de sua restauração, claro. Dentre outros autores sugeridos estão Moisés, de acordo com a tradição judaica, Salomão, Ezequias, Isaías, Esdras e Eliú. Eu tenho uma propensão a crer que essa história tenha sido escrita por Moisés, porque ele começa na terceira pessoa, não é? Havia na terra de Uz, havia, não é? Se fosse Jó, ele diria assim: eu vivia na terra de Uz. Então, você fica livre para crer
na autoria de quem você achar melhor, tá bom? Eu prefiro crer, até queria crer que fosse o próprio Jó que tivesse escrito, mas a convicção me diz que foi Moisés. Não sei. Então eu vou crer sempre, até que alguém me mostre ao contrário. Eu sei que tem muitos sabidinhos aqui me seguindo. Até que se apareça evidências maiores, vamos ficar com a autoria de Moisés. E a época da publicação? Não se sabe dos acontecimentos em Jó. As evidências de um contexto patriarcal incluem a idade avançada de Jó, mais de 100 anos. Na verdade, ele viveu 140 anos, depois de ter passado pela doença. Então, imagina, 140 com mais uns 50 que ele devia ter. Não é? A avaliação de sua riqueza de acordo com os rebanhos de servos, o vocabulário singular e a falta de qualquer referência à história de Israel ou à lei mosaica, as datas propostas para a composição de Jó vão desde os tempos patriarcais até o período pós-exílico, quando eles ficaram exilados. Será que estão falando aqui do exílio em Egito? Ou do exílio em Babilônia? Não sei. Dependendo de quem seja considerado o autor. Muito bem. É interessante, né? Por que Moisés não teria citado nenhuma vez o povo de Israel? Pode ser que Moisés tenha escrito essa história no deserto, enquanto vivia com seu sogro. Pode ser, não sei. Pode ser que ele ainda não conhecesse o povo de Israel como descrito no Êxodo. Pode ser. Vamos ao pano de fundo, contexto. O período dos patriarcas parece ser o contexto mais provável para o livro de Jó. Na descrição de riqueza e propriedade, há grande semelhança entre Jó e Isaac. Contudo, Jó não é descendente de Abraão e não vive na terra de Canaã. O texto identifica sua terra como Uz. Acredita-se que a localização de Uz fosse a nordeste da Palestina, na região de Auranites ou Traconites, ou ao sul entre Edom e a região norte da Arábia. Esta última parece mais provável. Veja Lamentações 4:21, a referência à filha de Edom, que aponta para a Idumeia. Propósito. O livro apresenta um homem íntegro e reto, temente a Deus. Ele era um patriarca seguro em meio à sua família e prosperidade. Ele era um patriarca e ele é descrito aqui, eu vi em alguns textos, como juiz, porque Jó diz: quando eu me sentava para julgar, então ele era um juiz, a exemplo de seus 3 amigos. Ele faz Beldade e Zofar. E aquele que aparece ao pé deles, Eliú, provavelmente seja um estagiário desse grande tribunal supremo da época. A fé e a perseverança desse homem extraordinário foram testadas por Satanás, mas no final Jó saiu vitorioso e sua fé foi recompensada. O autor afirmou que Deus jamais abandona aquele que se encontra no meio do sofrimento e que nem todo sofrimento é causado pelo pecado pessoal daquele que sofre.
Essa é a grande disputa nos debates. Jó, você está sofrendo porque pecou. Aí Jó diz, é verdade, eu sei que sofrimentos atrozes são impingidos em pessoas que pecaram atrozmente. Além disso, o sofrimento não separa necessariamente aquele que está sofrendo de Deus. E aí ele fala, ele está me matando, mas eu me apegarei a ele. O livro de Jó descreve o tipo de fé que Deus requer, como essa fé trabalha em meio às chamas da dor. Talvez essa fosse a maneira de o autor justificar a Deus diante das ideias populares sobre sofrimento que persistem desde aquela época até hoje. Sim, até hoje a gente fala, você está sofrendo? Ah, já sei, você deve estar fervendo de pecado. O sofrimento ensina-nos a conhecer nossa própria insuficiência e leva-nos a ter em Deus uma fé ainda maior. Deus requer de seus santos a fé que persevera pacientemente na adversidade. Lembra aquela mulher cananeia que foi pedir socorro para sua filha? Jesus disse, eu não vou atender vocês, não. Vocês são como cachorrinhos. Eu não tenho nada com vocês. Mas a fé da mulher persistiu e disse, ah, pai, eu sou o cachorrinho, tá certo. Mas os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa de seus donos. Eu só quero isso. Permita-me comer as migalhas. Eu não quero ser tratada como filho. À mesa, eu me contento em ser aquele cachorrinho deitado, esperando as migalhas caírem da boca de seu filho. Gente, que delícia, né? Ai, ai, ai. Aquela mulher teve fé. E Jesus disse, olha, estou para ver fé como essa. Vá, que a tua fé te salvou. Características literárias. O livro de Jó normalmente é classificado como literatura e sabedoria, mas difere de outros livros de sabedoria judaica, pois combina prosa como a narrativa do prólogo e o epílogo, Jó, final, e que é em poesia, os discursos e o diálogo. O livro é magistral em sua estrutura, paralelismo, vocabulário, imagens e uso de recursos literários. É por isso que eu sou apaixonado por Jó, por tudo isso. Temas. Apesar de o livro de Jó tratar aparentemente a respeito de um homem reto que suporta sofrimento incrível, ele enfoca, na verdade, a sabedoria e soberania de Deus. Na verdade, o livro está focado na soberania de Deus. Todos os seus amigos e o estagiário Eliú falam que Deus é justo, soberano, ele que decide quem vai morrer, quem vai viver. É ele que manda. Os grandes temas da sabedoria de Deus e de sua justiça ofuscam a fé e o sofrimento de Jó. São levantadas questões profundas que incomodam o coração. Por que os íntegros sofrem? Por que Deus permite tal sofrimento? Por que alguém deve acreditar em Deus? Por que crer em Deus sem que haja qualquer benefício visível? As respostas enfatizam as limitações da sabedoria humana, em contraste com a vasta sabedoria de Deus.
As respostas fáceis, porém, não consoladoras dos amigos de Jó mostram-se não apenas inadequadas, como também incorretas. Deus fala, vocês falaram mentira a meu respeito. Eles falam tomando por base as próprias experiências e suas crenças limitantes às tradições. Como é que é? Tradição limitada. Crença limitante. Doutrina de retribuição. Ou uma crença de que o sofrimento é sempre um castigo pelo pecado. Contudo, há uma resposta maior para o sofrimento de Jó, que tem por fundamento a sabedoria de Deus. Em Jó encontra-se um raro vislumbre do que acontece nos bastidores, em que o controle de Deus e os limites que ele coloca para Satanás ficam evidentes. Jó é apontado por Deus como comprovadamente um homem de fé, quando Satanás acusa Deus de estar subornando seu servo para que creia nele. Jó mostra-se sem pecado, mesmo diante de desastres esmagadores e do sofrimento imerecido que enfrenta. Nos 13 primeiros capítulos de Jó, a pergunta é por quê? Mas não é respondida. Essa pergunta exige uma explicação e justificativa. Porém, mesmo que Jó tivesse sido capaz de entender as respostas de Deus, ele teria conhecido apenas as orlas dos seus caminhos. Jó 26. Assim, diante do sofrimento, a pergunta por quê é inapropriada. Melhor é perguntar quem. Quem está no controle? É inapropriada, mas às vezes ela é a única possibilidade. Por que, Senhor? Por que eu tenho que ficar sozinho? Por que eu não posso? Por que eu não pude ter? Por quê? Por que eu tive que perder minha flor? Ela me adorava, eu adorava ela. Ela fazia todas as minhas vontades. Eu fazia todas as vontades dela. Por quê? Por quê? Quem ganhou com isso? Ela está lá, lábio cerrado. Não te adora mais. E eu estou aqui, te adorando, mas triste. Melhor é perguntar quem está no controle. Em sua réplica a Jó, Deus pergunta quem, pelo menos 20 vezes. Quando esse quem é Deus, então o incômodo porquê perde sua importância. Isso é verdade. Porque quando Jó responde, ele fala, eu falei de coisas que eu não sabia. O crente torna-se como criança desmamada nos braços de sua mãe. Como um bebê que aprendeu a esperar e confiar em sua mãe, vai lhe dar o mamazinho. Ele quer mamar, mas ele já está desmamado, não vai ter mamar, vai comer na hora de todo mundo. Eu desconfio de Deus, mas eu sei que Ele é meu provedor. Jó identificou correta e firmemente a Deus como aquele que, acima de tudo, era responsável por todo o seu sofrimento. Em momento algum, ele culpou Satanás, de cujas mãos ele havia recebido diretamente os golpes. O próprio Deus havia dito a Satanás que ele o havia incitado contra Jó, para o consumir sem causa. Deus não está apenas no controle das coisas boas, observando impotente as coisas ruins que nos sobrevêm, mas Ele é soberano e domina todas as coisas boas e ruins. A morte foi uma coisa ruim, mas Deus está no comando. E se Ele permitiu, é porque ela estava preparada para isso.
ele permite que seus filhos passem por provações e privações. Aquele que só aceita o que é bom das mãos de Deus, corre o risco de rejeitá-lo completamente, quando as coisas não acontecem como deseja. Tal reconhecimento limitado da sabedoria de Deus é insensato. Jó disse: ora, eu não recebi as coisas boas de Deus, por que não receberia também as más? Eu fui rico e forte, poderoso. Agradecer a Deus? Por que não vou agradecer a Deus quando Ele tirou tudo de mim? Se Ele tirou de mim é porque Ele sabe o que está fazendo. Jó reconheceu a Deus em suas provações, e apesar de estar confuso e profundamente entristecido, apegou-se a Deus tenazmente. Em seu estado de pobreza e carência, Jó proferiu uma profunda declaração de fé. Meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Diante do desespero, não perdeu sua maior esperança. Só Deus conhece todos os porquês e as causas do sofrimento humano, até que chega o momento em que conheça como também sou conhecido. Conhecer a Deus é mais do que suficiente. Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente. Ele está no controle de tudo. Satanás, aquele perverso anjo, ele fica nos cutucando o tempo todo. Mas ele só nos vai cutucar até o ponto em que o vigia das pessoas consentir. Porque ele é um inimigo vencido. Ele pode ter alguma força, mas não tem poder algum. O poder está na mão de Deus. Se você está sofrendo, não diga estou sofrendo nas mãos de Satanás, porque Satanás não tem poder de fazer ninguém sofrer. O poder está em Deus, e se Deus permitiu que Jó perdesse tudo, ficasse na miséria, comendo caco de telha, comendo restos, ele implorava uma ajuda dos funcionários, ele falava, por favor, mas ninguém o atendia. Mas ele falava, eu jamais abandonarei esse meu Deus, ainda que eu esteja só o pó, nesse meu corpo eu verei a Deus. Aqui tem um resuminho do livro, o prólogo, a vida próspera do íntegro, o diálogo celeste, o desafio, o início das aflições de Jó, o segundo diálogo celestial e a continuação das aflições. Nós temos que colocar em mente que o livro vai abordar a vida miserável de Jó. Ele era muito rico antes e foi muito rico depois. Tinha muitos bens e filhos antes e muitos bens e filhos depois. Mas essa não é a ênfase do livro. A ênfase do livro é: você pode ser fiel na miséria. Você pode ser fiel na dor e no sofrimento. Basta você querer. Os diálogos, aqui os debates. Primeiro diálogo, o discurso de Jó. Primeiro discurso de Elifaz, a réplica de Jó. O primeiro discurso de Bildade, a réplica de Jó. O primeiro discurso de Zofar, a réplica de Jó. O segundo diálogo, o segundo discurso de Elifaz, a réplica de Jó.
O segundo discurso de Bildade, a réplica de Jó. O segundo discurso de Zofar, a réplica de Jó. O terceiro diálogo, o terceiro discurso de Elifaz, a réplica de Jó. O terceiro discurso de Bildade, a réplica de Jó. A réplica de Jó. Os monólogos de Jó e a resposta de Eliú. Um hino de sabedoria, feito por Jó. Gente, eu adoro o capítulo 28 de Jó. Ah, como é lindo. Ah, Minas, de onde se tira o ouro, de onde se refina o cobre. Os mineiros ficam dentro das montanhas, cavucando e amarrados em cordas, balançando para um lado e para o outro. Porque eles estão atrás da preciosidade, do ouro fino. Por cima, a terra está produzindo trigo. E por baixo, ela está toda rasgada. Aí ele pergunta, é sábio procurar fortuna e riqueza? Sim. Mas aonde mora a sabedoria? O mar fala, não sei. O oceano, não sei. A morte diz, só ouvi falar. Uma águia voando altaneira disse, ah, eu sei aonde vamos achar a sabedoria. Todos param e escutam. A sabedoria está em temer a Deus, conhecer a sua vontade para a nossa vida. Lindo, né, gente? Se você teve a paciência de ficar até aqui, bênçãos grandes virão. A declaração final de Jó, onde ele assina suas petições, seu pedido de justiça. Aqui vem os 4 discursos de Eliú, que é a partir do 32. Eliú começa humildemente, se colocando como discípulo aí dos juízes, e de repente, de uma hora para outra, ele vira mestre. Ele fala, eu vou te ensinar, Jó, porque aqui é um sábio que está falando. E eu vou te falar dos profundos conhecimentos de Deus. Como que ele chegou a esses profundos conhecimentos de Deus? Se no começo do discurso ele falou, eu não sou inexperiente, por isso eu deixei vocês falarem. E aí depois do discurso de Eliú, que foi ignorado por Deus e pelos juízes, aí vem o discurso divino e as respostas de Jó. A palavra de Deus é a resposta de Jó. A palavra de Deus é a resposta de Jó. Ele fala, eu não sei nada. Eu falei de coisas que eu não conhecia. E aí ele declara, só que agora eu vi a Deus, pessoalmente. Agora eu estou feliz. Quando Deus diz aos seus amigos, Jó falou a verdade a meu respeito. E então, Deus restaura a vida de Jó. Ele tem mais 7 filhos e 3 filhas. Uma chamou Gemima, a outra chamou Cássia e a outra chamou Querem-Abuque. Fiquei pensando, meu Deus. E o texto fala que eram as mulheres mais bonitas da redondeza. Nunca se viu beleza como aquelas meninas.
E tem um detalhe aqui que passou despercebido por alguns. Ele as tornou herdeiras dele, de modo que a sua fortuna foi dividida em 10 partes, e não em 7, só entre os homens. Ela foi dividida em 10 partes. Elas ganharam herança. Aqui talvez esteja uma menção velada sobre a autoria do livro, Moisés. Porque Moisés se preocupava com a herança das mulheres. Não, eu já estou equivocado, não foi Moisés, foi Josué, não é? Mas tudo bem. Mas valeu o lampejo aqui. Deus, ele nos olha como herdeiros. Não importa se somos homens ou mulheres. Nós somos filhos de Deus, irmãos do rei. E quando a fortuna do céu for dividida, será dividida em partes iguais para todos. Amém? Muito bem, essa foi a pequena introdução ao livro de Jó. Se você tiver a paciência de Jó, venha, nos acompanhe nesses 42 desafios que eu te faço. Considere a possibilidade de se inscrever no canal. Aliás, eu quero agradecer a uma pessoa muito especial. Não vou mencionar o seu nome por respeito, mas essa pessoa foi a 40ª inscrita no canal Vigia das Pessoas. Eu fiquei muito feliz com essa inscrição. Que Deus te abençoe ricamente. É uma pessoa maravilhosa que eu acabei de conhecer. Que Deus te guie. E você seja o próximo a se inscrever. Compartilhe. Dê o seu joinha. Que o Vigia das Pessoas te abençoe. Que o Vigia das Pessoas te guarde. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz. Amém.